Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e você vai encontrar em vídeos todos os nossos programas. No facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras tem todos os links de todos os nossos programas e lá mesmo você poderá fazer a sua pergunta ou até sugerir um tema para um futuro vídeo. É mais fácil no WhatsApp? Então o telefone é 16 9 9299 9452. 16 9 9299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Odair, com muita alegria, vamos estudar juntos a palavra de Deus. José Odair, ultimamente temos visto em muitos casos de pessoas depressivas. Eu acho que é quase impossível encontrar hoje uma família grande, né, com alguém que não tem depressão. Está muito comum aí em nossos dias. E hoje nós vamos responder uma pergunta: como agir com uma pessoa depressiva? Como é que o crente deve agir então com uma pessoa aí depressiva em sua família? O que a Bíblia fala sobre esse tema? Vamos tratar neste programa sobre isso. Antes de nós irmos à resposta, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nos abençoe nesse tema tão importante, que possamos transmitir com clareza as instruções da Tua Palavra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a Palavra de Deus. Então, José Odair, tem entrado aí dentro das igrejas, né, dentro das denominações, vários casos, muitos líderes ali espirituais dos grupos, tem casos para resolver de pessoas nesse sentido, pessoas aí com depressão, tristezas, né, muitos problemas na família. Eu achei por bem então nós tratarmos sobre essa questão aí, como é que nós vamos agir com uma pessoa depressiva. Bom, eu acredito que nós temos que olhar na palavra de Deus, buscar os exemplos de como Deus agiu, como os apóstolos agiram, em momentos em que lidaram com pessoas que estavam vivendo momentos de grande tristeza. Uhum. E nós devemos agir como Deus agiu, como os apóstolos também agiram. O tema deste programa é muito interessante porque eu recentemente conversei com o irmão que ele vinha de um tratamento à base de quimioterapia com câncer. Uhum. E no fim desse tratamento, o que aconteceu? Ele ficou com depressão. Uhum. E algumas pessoas disseram para ele o seguinte: olha, crente não pode ter depressão, né? Isso foi algo mais sem noção que eu já pude ver. Não é dessa forma que trata as pessoas, né? Você tem que dar força, você tem que fazer com que essa pessoa levante e animar essa pessoa. Uhum. E não tratar dessa forma, como uma forma acusando, querendo jogar nessa pessoa uma falha, jogar a pessoa mais para baixo ainda. Deus não age desta forma. Então vamos a alguns exemplos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, que Deus lidou com pessoas que estavam vivendo momentos de intensa tristeza. Aliás, se a gente começar a pensar rapidamente, nós vamos ver que o apóstolo Paulo viveu momentos de tristeza. Uhum. Inclusive ele escreveu aos Romanos no capítulo 12, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, já prevendo que existem cristãos que vão passar por momentos de choro. Uhum. O apóstolo Paulo e Timóteo, na segunda carta, fala naquele momento de despedida, Paulo fala que o que ficou na mente dele foi as lágrimas de Timóteo. Uhum. Então Timóteo chorou muito e aquilo foi algo que deixou marcas no coração de Paulo, e ele faz questão de tocar nesse assunto na sua segunda carta. O próprio Cristo, a Bíblia mostra Jesus chorando. Isso. Né? Jesus, a minha alma está profundamente triste até a morte. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando Jesus estava aqui neste mundo, vivendo aqui, ele diz:
tendo oferecido forte clamor e lágrimas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então Jesus passou por momentos em que ele chorou intensamente e levantou a Deus forte clamor e lágrimas, né? Então, como exemplo para nosso estudo, vamos a uma leitura em 1 Reis capítulo 19, que nós vamos encontrar aqui. Elias viveu em uns momentos muito difíceis para Israel. A nação afundou-se na idolatria. Na mesa do rei se assentavam 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo. A rainha Jezabel mandou matar os profetas, os homens de Deus, né? Até teve aquele caso de Obadias, que escondeu os profetas, os sacerdotes, os servos de Deus em cavernas e sustentou eles com pão e água de 50 em 50. Então Elias se levantou contra a idolatria, ele enfrentou o rei Acabe, ele enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, e ele tinha expectativa que depois daquela batalha no Monte Carmelo, em que Elias provou para o povo que o Senhor é Deus e não Baal, né? Ele criou expectativas de que agora Israel voltaria-se para Deus, né? Então, ali no Monte Carmelo, depois que os profetas de Baal foram derrotados e todo mundo clamava, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Elias viu a vitória. E Acabe, ele corre para contar a Jezabel tudo o que havia acontecido, e o Elias também corre e espera qual será a reação. E a reação não é da maneira como Elias esperava. Ele teve um grande desapontamento. E esse grande desapontamento trouxe uma tristeza muito grande ao seu coração. Deixa eu ler o texto aqui. Eu vou ler 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se de certa manhã essas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele levantou-se para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que todos os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tomou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será o caminho muito longo. Então, Elias teve um grande desapontamento. E este grande desapontamento que Elias teve trouxe-lhe muita tristeza, a tal ponto de Elias pedir para morrer, né? Então veja que a situação era muito grave. Ele andou o caminho de um dia, ele estava muito cansado, estava exausto, fisicamente acabado. Então ele chega ali, vai debaixo de um zimbro e ele pede a Deus a morte. Então a situação dele era uma situação em que ele desejava morrer, né? Então, agora, como Deus tratou Elias naquele momento em que ele disse: Já basta, tira minha vida, porque não sou melhor do que todos os meus pais. Deus não chegou nele dizendo: Olha, tu é meu servo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, você não deve ficar assim, não deve ficar triste. Não, Deus sabia que ele estava esgotado, ele estava muito cansado e muito decepcionado. Então Deus primeiramente mandou um anjo ali, né? E tocou e lhe disse: Levanta e come. Sabia que ele estava cansado e com fome. Então disse: Levanta e come. E depois que Elias comeu, né, e bebeu ali naquela botija d'água, ele tornou a deitar-se. Deus esperou ele dormir, recuperar suas forças fisicamente. E depois disso, né, fala que o anjo tocou segunda vez e disse: Levanta e come, porque será muito longo o seu caminho. Então Deus primeiramente trata do seu cansaço, Deus primeiramente trata da sua fome, né, para depois então ainda dar instruções para ele, para que ele pudesse caminhar longamente, e ainda ia existir uma segunda etapa em que Deus iria tratá-lo. Mas Deus trata Elias com todo carinho, Deus trata Elias com toda a consideração. É diferente do que acontece hoje em dia no meio cristão. A gente já chega com o dedo apontando, já chega acusando as pessoas, e isso não produz algo benéfico.
vai produzir mais tristeza ainda nas pessoas, e Deus não age desta forma. Deus primeiramente permitiu que ele descansasse e também matou a fome de Elias, né? Então, é interessante, José Aldair, como você mesmo disse, o próprio Deus, ele se compadeceu dessa tristeza de Elias e ainda envia um anjo, né, para confortar ele, pedir para ele se alimentar, né, para cuidar dele. E enquanto você fazia a leitura e explicava aí, eu lembrei de Jesus Cristo lá no Getsemane, quando ele estava orando, né, em tristezas, porque ele estava indo para a morte. Então ele orou para Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus calou a boca, né, mas os anjos foram e confortaram ele. E esses anjos aqui, esses mensageiros de Deus, hoje somos nós esses mensageiros, os salvos, os cristãos. Nós fazemos o papel, né, entre aspas, desses anjos. Nós deveríamos estar confortando essas pessoas, não acusando, levando a palavra de Deus, indo orar com essas pessoas, né, pedir para elas levantarem, comerem, estar do lado dessas pessoas, mesmo que às vezes as nossas palavras não entram muito na cabeça dessas pessoas em tristezas, com depressão, mas nós deveríamos estar do lado delas, confortando. Somente a nossa presença já é uma ajuda muito grande, né? Uma presença de uma pessoa cristã do lado de um amigo aí em profunda tristeza já é de boa valia, né? De bastante importante uma pessoa que está em profunda tristeza. Exatamente. Então, Deus continua o tratamento com Elias. Voltando ao nosso texto, né, fala que depois que o anjo tocou Elias segunda vez, diz assim no versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que fazes aqui, Elias? Então Deus agora está tratando Elias espiritualmente. Primeiramente ele trata ele fisicamente, agora ele vai tratá-lo espiritualmente. E Deus disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e busco a minha vida para me matarem. E Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois um vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu o quê? Ouvindo Elias, envolveu seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que Deus começa a tratar Elias espiritualmente. Então, ele vê primeiramente um forte vento. E esse vento era tão forte, mas tão forte, que fendiam as rochas, né? E agora você imagine a força desses ventos, né, que eram capazes até de quebrar pedras. Mas diz que Deus não estava nesse vento. Né? Depois desse vento veio um terremoto. Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto ele viu fogo e Deus não estava no fogo. Né? Mas a Deus apareceu para ele num vento tranquilo e suave, de uma forma em que não assustava, mas de uma forma que acalmava, de uma forma que a pessoa podia entrar num estado de pacificação, de paz, né? Mas Deus também trata Elias de uma forma demonstrando o seu poder, porque ele diz: só eu fiquei, né? E ainda procuram tirar minha vida. E quando Deus mostra o seu poder a Elias através do fogo, através do terremoto, através do vento, Elias então podia ver quem é que ele podia pensar por si mesmo. Quem é que pode com um Deus desse? Se esse Deus está me protegendo, quem é que pode com um Deus desse? Então Deus poderia tratar os inimigos de Elias com o seu poder, que pode se manifestar de várias formas. Mas com Elias, Deus se manifestou ali naquele momento de suavidade. Deus se manifestou de uma forma delicada, procurando tratar ele espiritualmente, não fazendo acusações, mas demonstrando o seu poder ali na sua vida, né? Então nós devemos nos amoldar à forma como que Deus trata as pessoas e procurar tratar desta forma. Deus diz que ele é o Deus de toda consolação, e o apóstolo Paulo fala que os momentos que ele passou, em que ele precisou ser consolado, serve agora para que ele console as pessoas com a consolação com a qual ele mesmo foi consolado. Então,
O grande objetivo nosso é levantar aqueles que estão caídos, é dar a mão para aqueles que estão abatidos. Não é chegar e acusar, não é chegar e tratar essas pessoas de uma forma áspera. E existe aquelas pessoas que chegam com um monte de versículo bíblico, dizendo para eles assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Achando que isso vai ajudar naquele momento. Não é desta forma. Nós devemos chegar, oferecer o ombro, oferecer a nossa companhia, procurar consolar essa pessoa. Se ela tem problemas físicos ou se ela tem problemas outros, nós devemos procurar amenizar esses problemas e gradativamente procurar trazer essa pessoa de volta para Deus, de volta à alegria, e também a considerar todas as possibilidades que Deus tem para fazer da vida dela algo bem melhor. É isso aí. Eu tenho tratado aí nos vídeos do canal sobre aquela questão da confissão positiva, né? E as falsas doutrinas. E, infelizmente, aqueles ensinos têm enraizado dentro de igrejas sérias. Porque eles ensinam que uma pessoa que está em profunda tristeza, ela tem com ela não o Espírito Santo, mas sim o espírito do maligno. Então, infelizmente, muitas pessoas associam a depressão com um espírito opressor, um espírito obsessivo, um espírito do diabo mesmo. Então, é muito estranho isso. A pessoa, em vez de confortar ela fica, como você mesmo disse, jogando aquele monte de versículo bíblico fora de contexto, sem nenhuma misericórdia, né? E amor com a pessoa ali que está passando aquelas tristezas. Essa crença de que há ali um espírito opressor dentro dela, isso não vem da teologia bíblica. Nós somos seres humanos e vamos citar aqui outros personagens que passaram por tristezas e nós somos sujeitos a isso, né? Uma morte de um filho, né? Que quem é pai e perdeu um filho sabe muito bem o que é uma tristeza profunda de perder ali o seu filho. Já perder a mãe e o pai não é fácil, imagina perder um filho, né? O marido que perdeu sua esposa, a esposa que perdeu seu marido. Só a pessoa, mesmo sendo cristã, tendo ali a alegria da sua salvação, mas ela está aqui nesse mundo, sujeito aí as dores, né, as tristezas e as aflições deste mundo. Exato. Então, o que trouxe a Elias essa tristeza tão grande a tal ponto dele desistir da vida, né, foi o desapontamento. E Deus tratou dele desta forma que nós estamos falando, mas depois Deus disse assim para ele também: eu ainda conservei 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal e também não o beijaram. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Às vezes nós achamos que o que está acontecendo conosco é um castigo, né? Ou a gente pecou, ou Deus não nos ama como ama as outras pessoas. Mas o que Deus disse para Elias é o seguinte: Elias, o que você está sofrendo, né? Muitas pessoas estão sofrendo. Isso não está acontecendo com você porque você é mais infiel. Isso não está acontecendo com você porque você pecou e me desagradou mais do que os outros. Não, né? Isso acontece com você porque os meus servos estão sendo perseguidos aqui, porque o mundo vos odeia. Não é única e exclusivamente com você. Aliás, o apóstolo Pedro usou a mesma tática ao dizer que os nossos irmãos no mundo também estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando. Então, às vezes, o que o diabo gosta de sugerir a nós nesses momentos? Você está passando por tudo isso porque você pecou, porque você fez algo que desagradou a Deus, porque você é indigno. Enfim, e o diabo vai usar esses momentos para também vir com os seus ardis. Mas Deus deixou bem claro para Elias que o sofrimento dele não era porque ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Ele estava se sentindo muito mal naquele momento, né? Então o motivo pelo qual Elias se entristeceu foi o desapontamento. Mas existem outros motivos. Eu gostaria de dar um salto para o Novo Testamento agora para ver outro motivo pelo qual as pessoas podem se entristecer. E esse outro motivo se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E este outro motivo que eu quero te dizer é a falta de perdão, né? Então eu gostaria de ler o texto e vamos ver como Paulo trata essa questão. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para não vos sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, devei antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza.
Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para pôr esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, que também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Então, os comentaristas dizem que aconteceu aqui, que existiu uma pessoa que resistiu o apóstolo Paulo muito duramente quando ele esteve ali em Corinto, né? E naquele momento, por isso Paulo fala no versículo 5, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Então, eles dizem que houve alguém que liderou essa rebelião. Veja que os coríntios fizeram contestações ao apostolado de Paulo, né? Disseram que a palavra dele era desprezível. Então, existiu uma pessoa que contestou a autoridade do apóstolo Paulo e nesta ocasião ele foi repreendido. E Paulo diz que ele o entristeceu. Agora no versículo 6 fala, basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos. O que está acontecendo? Ele foi repreendido, né? Quando ele contristou o apóstolo Paulo. Agora, na igreja existiam aquelas pessoas que queriam que uma punição mais dura ainda a ele, né? Agora Paulo fala, não, basta-lhe o tal, esta repreensão feita pela maioria. Então tem sempre aqueles que acham que nós não agimos com a firmeza que deveríamos agir e se dizem zelosos e querem uma punição mais dura para com o irmão. Aliás, essa questão da disciplina tem que ser um pouco mais bem estudada no nosso meio, porque a disciplina deve levar a pessoa ao arrependimento, né? Agora, o que acontece muitas vezes é que a pessoa já assumiu o seu erro, a pessoa já se arrependeu e mesmo assim a igreja impõe essa pessoa dizendo, tem que ser duro com essa pessoa, né? Não pode ser mole, tem que ser zeloso e coloca sobre a pessoa uma carga muito mais pesada. Paulo está dizendo que não. Então existia aquele grupo que queria mais dureza, que queria mais firmeza. E Paulo fala, basta-lhe tal esta repreensão feita pela maioria. Agora Paulo fala, de maneira pelo contrário, devei antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então, Rafael, o que está acontecendo é que se eles não o perdoassem, a tristeza iria devorá-lo. A tristeza iria acabar com essa pessoa. Então a falta de perdão por parte dos irmãos, ela produz uma tristeza muito grande também nas pessoas. Porque o mundo evangélico é muito cruel. Porque eu olho para a palavra de Deus e vejo o seguinte. Abraão cometeu alguns deslizes. Mas como ele é conhecido na Bíblia? Patriarca, né? O pai da fé. O pai da fé. Mas se Abraão convivesse no nosso meio, ele ia ser conhecido como mentiroso. Porque ele mentiu no Egito e ele mentiu também a Abimeleque. É que a gente se pega muito mais nas falhas das pessoas e não aquilo que caracteriza a vida das pessoas. Por exemplo, pensando em outro servo de Deus que se vivesse atualmente, como ele seria conhecido? Como que a Bíblia trata Davi? Achei Davi, filho de Jessé, o homem que é o quê? Segundo? Coração de Deus. Segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Mas se ele convivesse no nosso meio, ele ia ser chamado de assassino e de adúltero. Porque nós íamos nos apegar muito mais aos seus erros do que ao que caracterizou a vida dele. Deus não. Deus não caracteriza as pessoas pelos seus deslizes. Deus caracteriza a pessoa pelo que realmente a vida dele foi. Nós temos a tendência de caracterizar as pessoas pelos seus deslizes. Agora, eu acredito piamente na recuperação das pessoas. Que é uma pessoa que depois que ela passou por um momento de disciplina da sua tristeza, né, e ela foi recuperada, eu acredito que a pessoa pode ser totalmente recuperada pela palavra de Deus e pela disciplina. O problema é que a maioria das pessoas não acredita. Se uma pessoa cometeu um pecado, ela vai ficar marcada para sempre. Vamos supor que uma pessoa que cometeu um pecado moral, um dia ela está pregando, alguém chega e fala, nossa, que pregação maravilhosa. Sempre vai ter algum que vai dizer, mas você não sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa no passado, né? Então o mundo cristão deve se aparecer mais com o apóstolo Paulo. Paulo foi o ofendido, né?
Paulo foi aquela pessoa que recebeu a oposição dessa pessoa, mas o que ele diz, não, vocês não devem repreendê-lo mais. Basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos. Porque se não houver perdão, o que é? Quem entra aqui? Quem entra é Satanás, né? Porque ele diz aqui, para que Satanás não alcance vitória sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. A pessoa, ela pode se entristecer por causa do pecado mesmo, né? O Davi, no Salmo 51, ele está reconhecendo ali o seu pecado com Batseba, e ele diz, restaura em mim, né, a alegria da tua salvação. Então, ele perdeu a alegria da salvação. E o cristão que pecou e que temporariamente teve a sua comunhão com Deus quebrada, o sintoma é a tristeza, né? Mas existe uma diferença muito grande entre a tristeza que é produzida por Deus e a tristeza que é produzida pelo mundo, né? Veja o que o apóstolo Paulo fala ainda em 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 8. Ele diz assim: portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda por pouco tempo. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque foste contristados para o arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. São dois tipos de tristeza. Quando o cristão ele foi entristecido por causa do pecado, e Deus então, por intermédio da sua palavra, e o Espírito Santo acusando, demonstrando você fez algo que não é da vontade de Deus, é uma tristeza que Deus produz na vida da pessoa que vai gerar arrependimento, né? E então o fruto dessa tristeza é completamente diferente. Agora, a tristeza segundo o mundo, ou a tristeza que nós podemos dizer provocada com os padrões mundanos e do homem, ela não produz arrependimento. Ela produz morte. Então, tem sido conhecido alguns casos de cristãos que se suicidaram, né? E de pastores que tiraram a própria vida. E eu fico perguntando por quê? Qual foi a carga emocional que esses homens sofreram? As acusações que esses homens sofreram? As pressões que esses homens sofreram, né? Sem dúvida, existe essa tristeza que é operada pelo mundo, segundo os padrões mundanos, que ela não vai operar o arrependimento na vida das pessoas. A Bíblia é clara, a tristeza segundo o mundo opera a morte. Então temos que ter muito cuidado. Às vezes você vai encontrar uma pessoa na tua igreja que está passando por um momento de tristeza, não contribua para que ela se entristeça mais ainda, né? Só um detalhe aqui, talvez em um próximo vídeo a gente tenha que falar sobre essa questão do suicídio e a salvação, porque hoje é muito comum nós vermos aí esses debates, será que o suicida perde a salvação ou não? Então nós não vamos entrar nesse mérito neste programa, nós estamos tratando aqui como que o mundo pode influenciar na tristeza da pessoa, ou o próprio Deus, e como é que nós devemos tratar então a pessoa nessa situação. E sobre isso que você disse, o Roselder lendo ali 2 Coríntios, realmente a pessoa quando está em uma profunda tristeza, ela deseja a morte sim. O próprio Jeremias, quando no pecado de Israel, né, o profeta chorão, de tanta tristeza que ele estava, né, profunda tristeza, ele desejou a morte. Lá no capítulo 20, no versículo 17, ele diz o seguinte: porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi em minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno não somente ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Então Jeremias, ele está passando por essas tristezas, e ele desejou nem ter nascido, de tanta tristeza que ele estava passando. Ele era um profeta aí, cheio do Espírito Santo, e ainda assim passando por essas tristezas e aflições deste mundo. Isso. Agora, o que me chama a atenção, neste caso que nós tratamos aqui de 2 Coríntios, né, a pessoa que necessitava do perdão, é que a disciplina de Deus ela não deve ser tratada como uma vingança,
né? E aliás, a pessoa contristou o apóstolo Paulo, e Paulo era o primeiro que devia dizer o seguinte: bem feito, né? Tá pensando o quê? Contestar a minha autoridade apostólica? Não. Paulo não tinha alegria naquilo. E eu já participei de momentos de disciplina na igreja que não são momentos de alegria, né? E são momentos de grande tristeza. Eu já vi pessoas que saíram da reunião para o hospital, né? Porque realmente é algo triste. E é assim que deve ser. Toda igreja se entristece, né? E agora tem aquelas pessoas que falam: tava na hora, já passou da hora. Isso, sem contar aqueles que no final da reunião juntam aquela panelinha e começa a criticar a outra, né? Até tirar um sarro. Você viu a cara dela? Aconteceu com a pessoa e tal, né? Tem isso aí também. Duro é aquela disfarçada, né? Aquela hipócrita em que a pessoa dizia: fomos zelosos, fomos duros, assim que deve ser. Mas na verdade ele está se regozijando. Paulo não estava se regozijando. A alegria do apóstolo Paulo é ver que aquela pessoa que estava triste foi restaurada a comunhão, né? A alegria dele seria essa. Então vimos aí este caso em que a pessoa poderia ser devorada por tristeza demasiada por causa da falta de perdão, né? E por causa da atitude daqueles que queriam ser mais zelosos, queriam dar uma disciplina mais dura, achou que foi muito mole, né? E também já olhamos ao caso de Elias, que estava muito triste por causa do desapontamento. Tem dois motivos aí. Mas em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que ele mesmo correu o risco de ser entristecido com uma tristeza muito profunda, quando ele fala a respeito de um irmão que se sacrificou por ele. Nós estamos falando de Epafrodito. Então, esta ocasião, Paulo disse que se Epafrodito tivesse morrido, ele seria consumido por uma tristeza demasiada. Então, só para resumir a história de Epafrodito. Paulo estava preso em Roma. Filipos ficava muito longe de Roma, não tinha as facilidades de hoje, e a igreja de Filipos ficou preocupada com a situação que Paulo estava vivendo lá em Roma, né? Então, como você ajuda a pessoa nas suas necessidades? Não tinha como você fazer uma transferência, né? Mandar um dinheiro rapidamente, era tudo demorado. Então, um irmão da igreja, ele se prontificou a sair de Filipos, fazer uma viagem longa e ir até Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso, para ficar ali junto com ele e para levar o que Paulo precisava e também para auxiliar o apóstolo Paulo naquilo que fosse possível, né? Agora, o que aconteceu? Quando chegou em Roma, Epafrodito adoeceu, e de uma doença que era uma sentença de morte, não sabemos qual era, mas a gente sabe que naquela época existia uma febre em Roma, né? A febre romana. Mas ele ficou triste, ficou doente e quase morreu. E o apóstolo Paulo relata isso na sua segunda carta, na carta aos Filipenses, né, no capítulo 2, e também no versículo 25, ele fala assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviarei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Então Paulo tinha tristeza pela situação, mas ele disse que se Epafrodito tivesse morrido, ele teria tristeza sobre tristeza, né? Ele fala: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende em grande honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da própria vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Então é um motivo pelo qual o apóstolo Paulo disse que ele seria consumido de demasiada tristeza ou de tristeza sobre tristeza. A perda de uma pessoa querida, né? Então, nesse caso aqui, era um irmão que Paulo chama de companheiro, é um irmão que Paulo fala que é alguém que o auxiliava, alguém que deu a vida por ele. Então, se eventualmente Epafrodito tivesse morrido, ele disse o que ia acontecer com ele, que haveria tristeza sobre tristeza, né? Então, existem vários motivos pelos quais as pessoas se entristecem, né? E o apóstolo Paulo agiu de forma magnânima com aquele que o ofendeu, né?
Deus também agiu de uma forma a amenizar tudo o que estava acontecendo na vida de Elias. E agora, o que nós estamos aprendendo é que nós temos que aliviar a carga das outras pessoas, né? E nós temos que querer o bem das outras pessoas. E não devemos, em hipótese alguma, fazer com que o sofrimento dos nossos irmãos aumentem, né? E não devemos acusá-los, e não devemos agir de forma que venha fazer com que essas pessoas, ao invés de serem restauradas, fiquem mais decepcionadas ainda, se sintam mais indignas, se sintam lixo. Nós não devemos agir desta forma, porque você imagina, você já está triste, você já está arrasado, emocionalmente abalado. Chega uma pessoa e ainda te faz uma acusação. Não é essa a atitude que Deus espera de um cristão para com um irmão. É isso aí. E a gente vê então que tem vários tipos de pessoas, né, em contextos em relação à tristeza. Pedro ele envia então uma carta à igreja perseguida, né, na diáspora, lá em 1 Pedro, e ele vai consolar aquela igreja que está contristada, né, por causa das perseguições, né, dessas provações. Um regime também, alguns desses cristãos aqui, ou talvez vários, né, em regime aí de escravidão, né, cada um dentro do seu contexto. E ele diz ali em capítulo 1, verso 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Contristado, sejais tristes, né, ficar triste porque vocês estão passando por provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nesse caso aqui, nessa perseguição, nessas tristezas desses irmãos, ele usa então a própria vinda de Cristo e a glória do porvir como um conforto. Não há acusação. Ele não está dizendo que eles merecem passar por isso, que eles devem ser firmes, sabe? Aquela firmeza, sejam firmes, vocês são cristãos, Deus está com você. Não foi assim. Ele então dirige com muito manso mesmo, com muito amor a essa igreja, para poder confortar esses irmãos passando por essas dificuldades. Bom, o assunto é muito vasto. Nós poderíamos tratar do caso de Ana, né? Em que se derramava diante do Senhor na sua tristeza, porque ela não tinha filho. E não somente não tinha filho, mas como a sua rival Penina a provocava, né? Então aquela mulher estava muito triste, ela se derramava diante de Deus. Aí veio, né, o sacerdote Eli, né, e tomou Ana por embriagada, fazendo aquele julgamento rápido e errado, né? E evidentemente que Eli se identifica com muitos cristãos atualmente que assim fazem, e procurando julgar a Ana, dizendo: olha, você está bêbada. Então ela diz: não me tenha por embriagada, mas eu sou uma mulher triste de alma, estou contristada. E aí Eli então reconhece a bobagem que fez, né? E até abençoa a Ana. Mas a Ana, nós somos apresentados a ela naquele momento de tristeza, de amargura, num momento de grande sofrimento mesmo, né? Em que ela derrama sua alma diante de Deus. Mas ela foi a mulher que mudou, Deus usou para mudar a história de Israel, né? O seu filho veio e Samuel, né, dispensa apresentações, e por intermédio de Samuel Deus fez grandes coisas em Israel. Isso aí. Tem o caso também de Noemi, né? Noemi perdeu ali seus filhos. Seu marido entrou em profunda tristeza, perdida, não sabia o que fazer, uma viúva em Israel, né? E Deus também deu alegria através de sua nora, né? Ruth, que ainda gera um filho, e Noemi ainda trata o filho dela, o neto, como se fosse seu próprio filho, de tanta alegria que ela ficou. Então é isso aí, a gente vai passar sim por várias tristezas. Existe, realmente é verdade, existe essa doença aí chamada depressão. E outra realidade, as pessoas têm jogado pedras em pessoas depressivas, não sabem orientar essas pessoas, não sabem ajudar, não sabem confortar, e talvez seja por isso que muitas pessoas estão aí, infelizmente, se suicidando, de tantas tristezas que elas estão passando. Lembrando que a tristeza, segundo o mundo, gerada pelo mundo, gerada pelas pessoas, não produz arrependimento, mas produz a morte. Nós fizemos esse vídeo para que você não seja como o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, né? Que ele não se alegrou,
E quando o irmão dele chegou, ele fez vários julgamentos, né? Não é desta forma que Deus quer que nós possamos agir. E aqueles que estão passando por momentos de tristeza, saiba que quando o filho voltou, Deus, o pai, o surpreendeu. Recebeu ele de uma forma muito mais alegre, muito acima de que o filho pensava, né? Então abraçou, beijou, né? E matou o novilho cevado e fez uma festa. Agora, Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Deus nos ama. E não importa como as pessoas te tratou, veja o que Deus fez por você, né? E saber que Ele não poupou o seu único filho. E por isso Ele também nos dará com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas. Então, a nossa palavra é que você deve superar este momento e olhar para o Senhor Jesus, mesmo se os seus irmãos agiram de forma incorreta, né? Deus nunca vai agir desta forma. Deus sempre estará com os braços abertos, esperando você, e Ele é o Deus de toda a consolação. Bom, então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Então, se você tem alguma dúvida, você tem alguma sugestão, envie-nos a sua pergunta ou seu comentário no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras, ou até mesmo no nosso WhatsApp 16 99299 9452. Novamente, 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!